Vamos lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu, à beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Então, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais e os seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Queridos, que passagem bíblica linda. Essa passagem enche o nosso coração de esperança, de amor e de expectativa. O ponto central aqui dessa passagem é a forma como Jesus vai entrando na vida de Pedro e como Pedro gradativamente começa a se render a esse amor, a seguir Jesus. Antes da gente falar necessariamente da passagem bíblica que eu li, eu gostaria de fazer uma pergunta. Até onde você iria para seguir Jesus? Ou até onde você teria coragem de seguir Jesus? Antes da gente falar a respeito de seguir Jesus, é sempre bom a gente lembrar de quem é Jesus. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus é aquele que abraça quem ninguém quer abraçar. Ele é aquele que abraça os leprosos, os doentes, os pecadores. Jesus é aquele que se importa com a nossa dor. Jesus ama você. Jesus é aquele que perdoa o que a religião quer matar. Jesus, ele tem vida naquilo que ele fala. Da sua boca sai vida. Seu poder repreende as trevas, traz luz sobre a escuridão. Através do poder da sua palavra, ele acalma a tempestade. Ele repreende Satanás. A morte foge da presença. Eu poderia até mais fundo nessa frase dizer que Jesus entrou na morte e matou a morte. Ele é aquele que entra em uma família e tem a capacidade de transformá-la, transformar as circunstâncias. Porque ele é aquele que manda tirar a pedra do sepulcro e ressuscita o seu amigo Lázaro, mesmo estando lá já há 4 dias. Jesus, ele é o Messias. Jesus desceu do céu para pisar a nossa poeira, para andar entre nós. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele se tornou como um de nós. E eu repito isso, ele se tornou como um de nós. A palavra de Deus nos diz, em Isaías 53, que ele não tinha beleza nem formosura. Quando Judas vai entregá-lo, Judas diz: olha, o que eu beijar, este é o Cristo. Porque
que Judas faz essa menção? Porque no meio dos discípulos não havia, na aparência dele, nada de especial. Ele não andava aqui com roupas brilhosas ou com um penteado diferente. Ele era exatamente como nós. Jesus é aquele que assumiu a nossa culpa. Foi injustiçado, desprezado, homem de dores, preso injustamente, cuspido, chicoteado, pregado numa cruz. Morreu a nossa morte porque quis. Ele mesmo diz em João 10, eu dou a minha vida voluntariamente. Ele decidiu fazer isso. E eu posso, gente, ficar aqui agora na parte da manhã só falando a respeito dele, de quem ele é e de quem ele é. Mas a grande verdade é que um dia Jesus se apresentou para mim, assim como se apresentou para você. Foi no dia que eu tive a revelação de quem ele é. Foi o encontro mais lindo da minha vida, porque transformou-me para sempre. E quando eu digo para sempre, eu não digo apenas até enquanto a minha vida durar, mas por toda a eternidade. Esse Jesus, ele é aquele, só ele, que pode preencher o vazio do nosso coração, que é do tamanho dele. Ainda que a gente encha esse buraco com tantas coisas, somente ele pode preencher. Só ele tem a capacidade de devolver a identidade perdida. Ele é Jesus de Nazaré. Morreu por mim, morreu por você, e está aqui nessa manhã. Ele é Jesus. Vamos aplaudir Jesus? Porque ele é lindo. Até que ponto você está disposto a ir com Jesus? A maior oportunidade que um ser humano pode ter é encontrar-se com Jesus. Se você está aqui nessa manhã, é porque, de alguma forma, Jesus está passando na sua vida. O Espírito dele, o Espírito Santo, nos conduz a este encontro. Nos traz a lugares como esse para falar ao nosso coração. A questão aqui, e aqui agora eu já começar a tocar no texto que li, é que muita gente tem este encontro com Jesus, num primeiro momento, mas não conseguem avançar no seu relacionamento com Deus. O que eu quero dizer com isso? Seguem vivendo as suas vidas sem que Jesus, de fato, faça ou tenha influência sobre eles. Uma vida de muitas lutas, derrotas, frustrações e infelicidade. Porque somente aqueles que se relacionam com Jesus conseguem ser felizes de fato. Porque a minha felicidade, ela não é circunstancial. A minha felicidade tem um nome: Jesus. Então, independente do que eu esteja vivendo ou passando, eu continuo com um senso de alegria, de felicidade, porque, como disse, a minha felicidade não é circunstancial. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente olha como esse texto descreve diferentes níveis de relacionamento com Jesus. E a gente percebe isso à medida que o texto vai avançando. O primeiro nível aqui, eu diria que é o nível de alienação. É quando Jesus está ausente da nossa vida. Eu nem vou colocar essa frase desse jeito, Jesus está ausente, né? É quando não nos importamos com a presença dele. Acho que assim fica melhor. É viver como se Jesus não existisse. Simão Pedro, o personagem aqui desse texto que li junto com Jesus, ele viveu esse tempo exatamente do jeito que eu estou falando. Ele correu anos de um lado para o outro, trabalhando, se esforçando, lutando para dar significado à sua vida. O mais impressionante do capítulo 5 de Lucas
é que, ainda que revele um Pedro que não conhece Jesus, no capítulo 5, Pedro já havia tido 2 encontros com Jesus. 2 encontros antes disso. O primeiro encontro, João capítulo de número 2, descreve, capítulo de número 1, no final do capítulo de número 1, descreve o primeiro encontro, quando o seu irmão André apresenta, por indicação de João Batista, apresenta Jesus a Pedro. Ali ele conheceu Jesus. Viu Jesus a primeira vez, teve um primeiro contato, Jesus já deu sinais daquilo que ele viria a ser, mas tranquilo. Ele conheceu, está tudo certo. Um outro dia, numa outra ocasião, Pedro, que morava em Cafarnaum, recebe uma visita de Jesus. Jesus entra naquela casa e cura a sogra de Pedro, que estava enferma, e foi curada por Jesus. Então, no primeiro momento, Pedro é apresentado para Jesus. No segundo momento, Pedro tem um contato com um milagre, ainda que não tenha sido na vida dele, mas na vida de alguém que ele conhecia. Ainda que ele já tivesse esse contato de ter sido apresentado e de ter visto, ainda que na vida de outra pessoa, um milagre de Jesus, Pedro continuava vivendo como se Jesus não existisse. E isso aponta diretamente para muitos de nós. Porque existem muitas pessoas nos dias de hoje que vivem essa alienação. Já foram apresentados a Jesus, seja numa igreja, seja num contato com a palavra, seja num vídeo de internet, já tiveram uma apresentação a Jesus, já teve esse momento de conhecerem, de ter tido a oportunidade de que alguém apresentasse Jesus a ele. Existe ainda uma outra classe de pessoas que não só foram apresentadas a Jesus, mas conhece alguém que foi impactado por um milagre de Jesus. Assim como Pedro aconteceu com a sua sogra. Mas tem muita gente que, mesmo tendo sido apresentado a Jesus, e mesmo conhecendo alguém que foi impactado pelo poder de Jesus, continuam vivendo as suas vidas como se Jesus não existisse. Eu sei quem é, sei que ele faz milagre, porque conheço fulano de tal, ciclano, sei lá quem, que teve realmente uma história de milagre, mas continuo vivendo a minha vida como se Jesus não existisse. Pedro é a figura escancarada disso que eu estou falando. Teve contato com Jesus, conheceu Jesus, contato com o milagre de Jesus, mas continuava vivendo como se Jesus não existisse. Pedro continuava na sua vida de muito trabalho e pouquíssimos resultados. Essa vida é aquela que, quando você faz algo, ou levanta algo, outros tantos caem. Quando você parece que alguma coisa vai dar certo, outras tantas dão errado. Talvez você se identifique com isso. É uma espécie de ciclo de ansiedade buscando aquilo que não se pode encontrar. Porque o que nós precisamos, para nós, não se encontra em trabalho, não se encontra em relacionamentos, não se encontra numa vida profissional ou num curso específico, não se encontra no dinheiro ou nas conquistas, só se encontra em Jesus. Pedro estava vivendo desse jeito. Aquele dia era mais um dia do mesmo. A Bíblia começa no versículo 1 dizendo que Jesus estava sendo espremido pela multidão que o queria ouvir. E o versículo de número 2 vai nos trazer, vou pedir para a Isa pôr para nós lá, NVI 5:2, e pode deixar aí. A Bíblia vai dizer então que Jesus vê à beira do lago esses 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Observem, que estavam lavando as redes. Era mais um dia comum na vida de Pedro, numa mensagem que vocês já talvez tenham ouvido tantas vezes. Não existe nada de errado. Uma noite inteira de esforço e nenhum resultado. Aparentemente, está tudo certo. É isso mesmo, a gente tem que trabalhar e a gente trabalha muito. Muita gente aqui corre atrás do trabalho, dos estudos e da família. Não é contra isso que eu estou falando, muito pelo contrário, eu até te incentivo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz assim: aquele que não quiser trabalhar, que não coma. Paulo escreve isso. Ou seja, um incentivo direto ao trabalho. Mas você precisa entender como eu estou abordando isso aqui.
O que está acontecendo aqui é uma pessoa que trabalha, teve encontros com Cristo esporádicos, mas Cristo não influencia na sua vida. E ele vive nesse ciclo. Vivem trabalhando sim, estudando, se esforçando, correndo, mas suas vidas de costas para Deus. Não importa o que Deus pensa a respeito daquilo que faço. É mais ou menos por aí. Se cansam, se esgotam, os resultados são poucos, seguem lutando. Naquela manhã, que está aí no versículo, Pedro está no final de mais uma jornada sem sucesso. E é aqui, nesse momento, que Jesus chega. A Bíblia vai dizer no versículo 1 que uma multidão o comprimia. Observe o detalhe. A multidão chegou, multidão é multidão, gente. A multidão chegou. Num outro momento em que multidão é citada, em João capítulo 6, nós temos um número. João capítulo 6, no milagre da multiplicação do pão e do peixe, a Bíblia diz que uma multidão o seguia e eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aqui nós não temos um número específico, mas a Bíblia diz que era uma multidão. Então não pense que era 20 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas. E apesar daquela multidão inteira chegar, Jesus à frente da multidão, a Bíblia diz aí no versículo 2 que eles estavam lavando as redes. O que me leva a pensar que Pedro olhou, viu a multidão chegar, porque não tem como não ver. Viu Jesus se aproximar e deve ter pensado, conheço, já fui apresentado, e ele já fez até um milagre num parente meu. Mas eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, que é lavar as redes. Interesse de ouvir Jesus naquele momento? Zero. Vocês estão percebendo isso ou não? Eu estou vivendo a minha vida, e ainda que ele exista, esteja aqui agora. Está tudo certo. Já fui apresentado, sei que ele realmente faz uns milagres, mas estou ocupado fazendo o que sempre faço. Estou ocupado trabalhando naquilo que sempre trabalho. Estou seguindo a minha vida. O que nos revela que a multidão queria ouvir Jesus. Pedro não. Pedro não tinha um interesse de ouvi-lo porque seguia lavando as redes. Pedro foi apresentado, Pedro viu o milagre, está tudo certo, já sei quem é, já sei o que prega, mas estou correndo atrás da minha vida. E posso falar bem a verdade para vocês? Quantas vezes a gente não quer ouvi-lo? E a gente tem que ser sincero com a gente mesmo. A loucura do dia a dia não nos permite perder tempo com isso aqui. É tanta correria, é tanto esforço. Pastor, o meu dia de 24 horas é pouco, o meu dia tinha que ter 30 horas, 40 horas, 35 horas. E quem para ouvir o que Jesus está falando, sinceramente, acho que não tem nada mais para fazer. Porque quem não tem o que fazer, para, senta e ouve. Agora, quem tem muito para fazer, não tem tempo para isso. É mais ou menos a mesma história de Pedro. Fui apresentado para Jesus, beleza, mas a minha vida continua. A minha vida é uma vida sem Ele antes e continua sendo sem Ele depois. Você, com certeza, que está aqui nessa manhã, já teve a oportunidade de se aproximar mais de Deus, de seguir Jesus mais de perto. Mas é tanta correria, né, gente? Ainda que você já tenha expressado esse desejo, é tanta correria, são tantas coisas, tantos compromissos, tanta loucura, né? Tanto trabalho, tanto estudo, a família, são tantos compromissos, tantas coisas. Pedro vivia exatamente assim. Mas o versículo que está ali começa dizendo assim, viu. Eu gosto disso, porque quem viu? Jesus viu. E ainda que você esteja na sua vida corrida e de tantas coisas, indo atrás de tantas coisas, eu quero lhe dizer que Jesus te vê.
Ainda que você não queira nem ouvi-lo, ainda que você não tenha tempo para isso, mas eu quero lhe dizer que Jesus te vê. Ele viu à beira do lago, quantos barcos? 2. Gente, esse lugar não tem 2 barcos. Esse lugar tinha centenas de barcos. Mas Jesus foca somente em 2. Por que Jesus, ou por que a palavra de Deus não fala que ele olhou o barco de Pedro e pediu de Pedro? Não. Ele primeiro diz que tinham 2 barcos deixados ali pelos pescadores. É importante essa informação, porque Jesus faz ali uma escolha. E observe, coloca no versículo 3, observe a escolha que ele vai fazer. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Ele tem uma opção de escolha. Primeiro ele vê e depois ele escolhe. E ele escolhe o de Simão. Ele tem essa escolha. Eu quero lhe dizer, nessa manhã, ainda que você talvez não tenha dado atenção a isso até aqui, mas eu quero lhe dizer que Jesus não só te vê, como Ele te escolhe. Ele não só te viu, como Ele também te escolheu. Quando a gente abre a palavra de Deus em Lucas 15:16, Jesus está dizendo assim: não foi você que me escolheu, mas eu que te escolhi, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Há uma escolha, e eu amo isso aqui, porque ainda que Pedro achava que a decisão estava na mão dele, não, beleza, já fui apresentado, beleza, tranquilo, vou seguir a minha vida. Ah, curou minha sogra aqui, um parente meu, beleza, realmente, curou mesmo, ela estava doente, mas vou seguir a minha vida. Até aqui Pedro tinha esse senso de escolha, mas chega um momento na nossa vida, gente, em que Jesus chega diante de nós, e quem toma uma decisão é Ele. E a decisão dele aponta para essa escolha. E o que ele vai pedir? Pediu-lhe, grave bem essa palavra, pediu-lhe. O que Jesus faz? Pede. Agora, grave bem essa palavra. Num primeiro momento, Jesus pede. Pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se do barco e ensinava o povo. Pare para pensar na vida de um cara que Jesus não faz diferença na vida dele. Agora, esse Jesus chega, ele está lavando a rede, tipo assim, eu não quero nem papo com essa galera, estou cansado e frustrado, uma noite inteira sem pescar. Ele está lavando as redes, Jesus bate no ombro dele e diz assim: eu escolhi o seu barco. Será que você pode colocar o barco na água e se afastar um pouco para que da praia ele pudesse falar à multidão? Existe uma fenda na geografia do Mar da Galileia, onde o vento entra pelo Vale de Josafá, vindo do Mar Mediterrâneo, e quando chega no Rio Jordão, ele faz uma curva e sobe em direção ao Mar da Galileia. Jesus está na ponta de cima do Mar da Galileia, em Cafarnaum. Ou seja, Jesus manda o barco se afastar, e à medida que ele fala, o vento que vem lá do Mar Mediterrâneo empurra a sua voz e toda a multidão consegue ouvi-lo. Jesus era técnico de som, além de tudo mais. Tinha conhecimento de acústica. Por isso ele falou: me afasta um pouco para criar essa distância. E o vento vai fazer o microfone. E ele prega da praia. E ele escolhe o barco de Pedro. Se eu fosse Pedro, talvez ele dizer: você deve estar de piada. Pô, estou morto, estou lavando a rede, estou de costas para ti, estou vivendo a minha vida. Pô, já te conheço. Pô, mas agora esse cara foi lá em casa, curou um parente meu. Olha que situação. Se tivesse sido a minha mãe, mas foi minha sogra que ele curou. Agora, pô, que situação, me empurrou aqui numa situação difícil. Mas Pedro, toma a decisão de deixar Jesus usar o seu barco. Talvez no coração de Pedro tenha surgido aqui um fio de esperança. As águas ali eram águas rasas. Jesus entrou no barco, Jesus começa a pregar, Jesus está perto de Pedro. É interessante como,
nesse primeiro momento, há um pedido de Jesus. E isso, gente, está na palavra de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 3:20, está escrito assim, Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Há um primeiro momento do nosso relacionamento com Jesus em que Ele bate na porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Há um momento inicial em que Jesus, Ele pede para entrar. Pede para usar o barco. E eu me lembro que isso também já aconteceu comigo. Um dia Jesus bateu na porta do meu barco. E quando Ele sentou-se dentro do meu barco e começou a ministrar a palavra, parece que aquilo criou um senso de propósito na minha vida. Porque agora, suas palavras, aquelas que ele estava falando e eu estava ouvindo, e eu vou ser bem sincero com vocês, quando eu tive esse contato com Jesus e eu comecei a ouvir a sua palavra, essa palavra me gerou confusão a princípio. Por quê? Porque eu tinha estabelecido dentro de mim um muro de convicções. Eu tinha estabelecido dentro de mim um castelo de pedra a respeito daquilo que eu achava. E quando eu digo que essa palavra trouxe confusão a princípio, é porque quando ela chegou, ela foi contra tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu achava, e todos os meus achismos. E, diante dessa confusão existencial minha, o Senhor se revelou, as escamas dos meus olhos caíram, a minha mente amanheceu, e eu vi o meu Jesus no meio de tudo isso. Eu gosto do chamado de Jeremias, capítulo 1 de Jeremias, quando o Senhor diz assim para Jeremias: eu estou te chamando para destruir e edificar. Eu gosto disso porque, primeiro, a impressão que tenho é que Deus destrói para depois fazer novo. Então, nessa destruição, muita gente fica confusa, muita gente acha que vai ficar fanático, muita gente acha que Deus vai trabalhar de uma forma que você não espera. À medida que o controle vai saindo da sua mão, parece que isso é insuportável, até você conhecer quem de fato é Jesus. Suas palavras estabeleceram, a palavra de Jesus estabeleceu a verdade na minha vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa, gente? A palavra de Deus. O cansaço que Pedro estava sentindo, parece que foi passando, e agora ele só queria ouvi-lo. Gente, Jesus trouxe, preste bem atenção, Jesus trouxe valor à minha vida. O meu barco era um barco de frustrações, de canseiras e de achismos. O cansaço era algo decorrente na minha vida. Meu barco, somente comigo, não tinha o menor sentido. Até que Jesus entrou na minha vida. E o meu barco que era usado somente para uma finalidade, pescar. Jesus estava falando: posso usar o seu barco para pregar? É quando traz um novo senso de valor na vida da gente. Quem aqui já passou por essa experiência? Parece que a sua vida era só trabalhar. Casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. Mas de repente você percebe que a sua vida é agregada por um profundo senso de valor e de algo mais. E agora a mensagem vai terminar. E quando a mensagem termina, é isso aí. Eu imagino Pedro dizendo: pô, não pesquei nada, Jesus usou meu barco, estou felizão, beleza. Eu imagino que ele vai querer ir em direção à praia, a multidão começa a se dispersar. Por quê? Porque eu conheci Jesus, Jesus curou um parente meu, agora eu já paguei a dívida aqui emprestando o meu barco. É isso aí. Jesus, segue seu caminho e eu vou continuar seguindo o meu. Eu diria, gente, que mais uma vez, muitas pessoas conseguem romper o primeiro momento com Jesus e ir além, até serem usadas por Jesus.
para falar uma palavra de esperança dentro da família, uma palavra de esperança dentro de casa, uma palavra de esperança para alguém no trabalho. Parece até que você está sendo usado por Jesus, mas assim, tem limite. Já já termina, Jesus vai continuar lá e eu vou continuar aqui. É exatamente nesse momento que acontece aquilo que eu diria que é o nível do desafio. Todos nós, chega um momento em que esse desafio é feito. E é aqui, queridos, que é o grande perigo das nossas vidas. Ou a gente desiste e para, e continua voltando para as nossas vidas medíocres, medianas, uma vida sem Deus, de muito trabalho sem resultado, uma vida sem sentido, ou é aqui que finalmente você vai decidir o que você vai fazer da sua vida. O desafio agora começa de uma forma totalmente diferente. Coloca para nós lá o versículo seguinte, por favor. Tendo acabado de falar, disse a Simão: por favor, eu te peço. Não. No primeiro momento, Jesus pede. Num segundo momento, Jesus ordena. No primeiro momento, você tem a opção de querer ou não. No segundo momento, se você não ouvir a voz dele, então você entra num processo de desobediência deliberada. Observe, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Dá vontade de pegar o que está entre parênteses ali e colocar num quadro. A ordem de Jesus para Pedro é: vá para onde as águas são mais fundas. Existe um momento da nossa vida em que o desafio é lançado. E o desafio é basicamente esse: saia do raso e vai para o fundo. Óbvio que Pedro tinha um profundo conhecimento da parte funda do Mar da Galileia. Só que aqui é diferente, porque agora Jesus estava no barco. Então a parte funda se transforma em algo que eu nunca vivi, jamais experimentei. Vá para onde as águas são mais fundas. Eu imagino que se eu fosse o Pedro, eu ia dizer: como é que é? Não, tu não está entendendo. Eu pesquei a noite toda, a minha vida é uma correria. Cara, eu estava lavando as redes, beleza, te conheci, até emprestei meu barco. Tu até usou aquilo que é meu. Mas agora é assim, eu tenho que dormir, porque daqui a pouco mais à noite eu vou tentar de novo, no mesmo lugar, a mesma vida, as mesmas coisas. É como se ele dissesse: nós fomos apresentados, tu curou o meu parente, usou meu barco, tu pregou e eu amei. Agora me deixa voltar para a minha vida e está tudo certo. Mas é aqui, é exatamente aqui, é exatamente aqui que Pedro decidiu tomar uma decisão que ia tirar ele de uma vida cristã de águas rasas e iria levá-lo a ele a uma vida de águas profundas com Cristo. Todos vocês que estão aqui, eu acredito que chega um momento na vida de cada um de nós em que Jesus é que toma uma decisão sobre nós. E a decisão dele é: eu preciso te conduzir às águas profundas. O que vai acontecer aqui no 5, pode colocar lá no 5. 5, por favor. Simão vai responder: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque, aqui ele tem uma revelação tremenda, mas porque és tu quem está dizendo, então eu vou para as águas profundas e vou lançar a rede pela fé.
É aqui, gente, que Pedro entende que existe algo além do raso. É aqui que Pedro entende que existe algo além do culto de domingo. É aqui que Pedro entende que existe algo além da nossa vida de costas viradas para Deus durante a semana, fazendo o que nos dá na telha, agindo conforme os nossos próprios pensamentos, conduzindo os nossos lares, os nossos relacionamentos e as nossas casas, o nosso trabalho como se Jesus não existisse. Mesmo diante da frustração fresca na memória de Pedro, Pedro toma uma decisão. Você pode estar aqui e as frustrações estão frescas na sua memória, mas ainda assim, quem está falando nesta manhã, quem está ordenando nessa manhã, é o próprio Jesus. Águas mais profundas. E sabe o que eu tenho entendido? Que esse tem sido o apelo de Jesus para a igreja dessa geração, que se acostumou a águas rasas. Mas existe, gente, um nível de cristianismo que vai muito além disso. Ir além do que já vivemos. Buscar um relacionamento de comprometimento. Uma vida de relacionamento radical com Jesus. E eu posso confessar para vocês, gente, que aqui não tem super-herói não. Posso confessar para vocês, muitas vezes, eu preferia as águas rasas. Porque assim, eu vou na igreja, ouço uma palavra, escuto um louvor, mas Jesus vive a sua vida, que eu vou vivendo a minha. Nos encontramos em alguns momentos, se eu me desesperar aqui, eu dou um grito. Mas, se tudo estiver correndo certo, está tudo certo. Confundimos a voz de Deus e forçamos a voz de Deus. Se alguma coisa parece ser boa para nós, a gente diz, é Deus que está nos dando. Mas a gente não pergunta se é Ele mesmo. Se alguma coisa boa está prestes a acontecer, a gente diz, só pode ser Deus, como se Deus só se revelasse nas coisas boas. Quando, na verdade, o próprio Deus diz em Oséias, eu te atrairei para o deserto, e deserto não é bom. E o versículo diz, eu te atrairei para o deserto para falar ao seu coração. A Bíblia diz em Romanos 8, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive as ruins. Parece que a gente acha que Deus só está nas coisas que são boas da nossa vida. Quando às vezes Deus está nos atraindo para um aperto. Quando às vezes Ele quebra o vaso, para poder fazer de novo. Quando às vezes Ele destrói, para depois edificar. E aí a gente fica nessa de confundir a voz de Deus. Deus é o Deus bonzinho que faz as coisas que eu gosto. E aí entra uma grande confusão. Por quê? Porque daí eu digo, é Deus que está fazendo, lá na frente, você vê que não era aquilo que você achava que era, você abandona. E o que foi que Deus disse? Ou quando Deus vai falar de novo? Quando novamente surgir uma oportunidade que você goste. Queridos, há um lugar onde Jesus manda ir mais fundo. E eu confesso aqui diante de vocês que durante grande parte da minha vida, eu preferi viver essa água rasa. Conhecia Jesus, se alguém me perguntasse, claro que sei. Jesus, eu amo. Jesus é maravilhoso, eu amo, sim, Deus é maravilhoso. Né? Mas eram águas rasas onde o compromisso era circunstancial. Existe uma grande parte de pessoas que nunca chegam ao nível. As pessoas amam Jesus pedindo, mas não suportam Jesus mandando. As pessoas amam quando Jesus chega e diz assim, posso usar o barco? As pessoas amam porque a pessoa dizendo, claro, pode usar. Ela tem a sensação de que ela está no controle. Mas eu vou repetir Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, escute agora, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus inverte, porque o anfitrião é que serve a ceia para o convidado. O que Jesus está dizendo ali é o seguinte, você abre a porta e quando eu entrar, aí quem manda sou eu. E quem vai servir sou eu.
porque eu passo a ser um anfitrião, dono da casa. Então a gente ama o Jesus que bate na porta, mas a gente não suporta o Jesus que entra e diz, agora a casa é minha. E se a casa é minha, eu posso caminhar em todos os cômodos, até os mais escuros da sua alma. Esse a gente não gosta. A gente gosta de cooperar, mas a gente não gosta de um compromisso radical, de um compromisso profundo, porque nós queremos estar no controle e jamais entregar para Ele. Mas Jesus sabe, escute o que eu vou dizer, Jesus sabe o que te espera nas águas profundas. Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos para lhes dar esperança e um futuro. Nas águas profundas, nem sempre a lógica funciona. Por quê? Porque em águas profundas, o que vale é o que Jesus está mandando fazer. Eles tomam uma decisão, está ali. Pedro diz, porque és tu que está dizendo, então eu vou lançar as redes. Vamos para o 6. Chegam em águas profundas, e quando fizeram o que Jesus tinha mandado fazer, pegaram tal quantidade de peixes. O que está escrito? Que as redes começaram a se rasgar. Coloca no 7. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram, e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Um barco desse tinha capacidade para 600 quilos. Nós estamos falando de mais de 1 tonelada de peixes, onde uma rede foi lançada num lugar em que não tinha peixe. A noite toda eles haviam lançados. Posso falar uma coisa para você? Se você quiser que a sua vida seja pontuada por milagres, os milagres estão nas águas profundas. Pastor, e nas águas rasas? Nas águas rasas você vê o milagre acontecendo na vida dos outros. Mas em águas profundas, você tem o impacto de quem é Cristo na sua própria vida. Há uma diferença muito grande. Deus tem mais do que isso. Agora vai acontecer, e aqui eu parto para o final, para a gente fazer o fechamento. Vai acontecer uma coisa que só acontece em águas profundas. E eu espero que você esteja preparado para ouvir. É nas águas profundas que Jesus se revela para mim. E Jesus me revela para mim. É nas águas profundas que eu tenho uma revelação não só de quem Jesus é. E essa parte da palavra, da ministração dessa manhã não é nada popular. É nas águas profundas que não só eu descubro quem é Jesus, mas eu descubro quem eu sou. E quem eu sou, eu prefiro negar. Quem eu sou, eu prefiro viver negando quem eu sou. Porque nas águas rasas eu não tenho esse compromisso. Mas nas águas profundas escancara não só quem Jesus é, mas quem eu sou. Vamos para o versículo seguinte, por favor. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quando Jesus foi apresentado a Pedro, ele não falou isso. Quando Pedro viu Jesus curar a sua sogra, ele não falou isso. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, Pedro não falou nada disso. Mas nas águas profundas, só nas águas profundas, Pedro finalmente descobre quem ele é. E quem é Pedro? Um pecador. Um pecador que se prostra e que se lança aos pés de Jesus. Ali o orgulho de Pedro acabou. Ali Pedro está dizendo para Jesus: a partir de hoje não mando mais eu. A partir de hoje quem manda é tu.
Gente, a gente vive um cristianismo falsificado, onde a gente vai falando com Deus de igual. Faz isso, faz aquilo, e tem vezes que a gente diminui Deus. Tu devia ter feito isso, não fez, hein? Pô, se toca. A gente vive um falso evangelho de meritocracia. Pô, eu estou orando pra caramba, Deus já tinha que ter feito alguma coisa. Por quê? Porque eu mereço. A gente vive um evangelho distorcido, mas o evangelho de águas profundas, e a palavra ela nos leva para o fundo, é um evangelho onde a gente reconhece quem a gente é e quem nós somos. Pecadores. Ele diz, afasta-te de mim, porque sou pecador. Eu gosto disso. Prostrou-se aos pés de Jesus. Gente, deixa eu falar uma coisa, as nossas atitudes revelam o nosso coração. Por que Pedro nunca tinha se prostrado? Porque isso não estava no coração dele. A partir do momento que Pedro entendeu, então, o que Pedro faz? Pedro se prostra, porque o prostrar-se é o resultado de um coração quebrantado. Vocês estão entendendo ou não? E às vezes você e eu, porque não todos nós, às vezes a gente fica tão, não, eu podia até levantar a mão aqui para cantar um louvor, mas não... Pô, fique tranquilo, porque o levantar de mãos, o prostrar-se, o cara no pó, não é porque alguém te mandou fazer isso, mas é porque você entendeu quem você é e quem Jesus é. Porque quando a gente entende, o nosso corpo comunica o que a gente está sentindo. Então, se você está no momento de adoração e você está em águas profundas, o teu corpo vai comunicar que você está em adoração. Há uma comunicação entre a alma e o corpo. E quando Pedro vê aquilo, ele se lança, ele se prostra. Pedro nunca havia se prostrado, mas Pedro se lança aos pés do Senhor. Sabe o que significa a palavra prostrou-se? Eu vou dizer para vocês o que significa essa palavra prostrou-se no grego. Agarrou-se aos pés. Essa é o significado da palavra aqui, desta frase, prostrou-se aos pés, agarrou-se aos pés. Sabe, quando você deita no chão e você abraça a canela, o calcanhar e os pés de uma pessoa, e aqui tem um mistério lindo e maravilhoso, porque ele se agarra nos pés e diz, ausenta-te de mim, mas ele está agarrado nos pés. Quando a gente tem o senso de quem nós somos, a gente diz, tu és santo e eu sou pecador. Esse relacionamento não dá certo, mas por algum motivo eu quero continuar agarrado e não quero que você vá. Quem está entendendo isso, diga amém. É quando você entende esta expressão, é descobrir o quão pecador eu sou, o quanto santo Ele é, e por causa disso eu quero que Ele se afaste, mas eu também quero que Ele fique. Dá para explicar isso ou não? Eu chamo isso de loucura, mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O desejo é que Ele fique, porque na verdade eu quero que Ele faça o que Ele nunca fez na minha vida, e que eu viva o que eu nunca vivi. Quando eu me envolvo em águas mais profundas, eu decido que sou pecador e Ele é santo, mas eu decido dentro da minha alma que eu também posso largar os meus pecados e ser santo como Ele é santo. Eu quero me envolver com o Espírito Santo. Quem está entendendo? Amém? Quem aceita o desafio de Jesus, entra em um nível onde não há reserva. A maioria de nós quer Jesus, mas somente em alguns espaços. Mas existe um lugar, nas águas profundas, onde não existe mais reservas. Então, vamos ver a resposta no versículo seguinte. Pois ele e Pedro e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Segue.
como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus então disse para Simão, que estava agarrado no pé dele: não tenha medo. De agora em diante. Eu amo isso de uma tal forma que, se Jesus estivesse aqui, eu voava no pescoço dele e falava: não te largo mais. Porque mesmo eu reconhecendo que sou pecador, ele olha para mim e a primeira palavra dele não é a respeito do meu pecado, mas é a respeito do meu medo. E qual é o meu medo? O meu medo é que, sendo pecador, ele não me aceita. Mas ele me diz: não tenha medo, porque existe um de agora em diante. O de agora em diante é o divisor de águas. Até aqui foi de um jeito, mas de agora em diante, depois das águas profundas, existe uma nova perspectiva. E qual é a perspectiva? De agora em diante, você será pescador de homens. É nesse lugar, gente, que até o milagre que deixou eles perplexos fica pequeno. É nesse lugar que encontramos o que a gente não encontra no raso. É nesse lugar que o propósito bate na nossa porta. É nesse lugar em que a gente pode lançar sobre ele todo o nosso medo. É nesse lugar que a nossa vida tem uma guinada. É nesse lugar que o até aqui foi de um jeito, mas de agora em diante será de um jeito totalmente diferente. É nesse lugar que o mais incrível milagre fica pequeno diante do propósito. Só queria que você entendesse isso e lembrasse disso amanhã. A gente quer um Jesus de milagre. Mas os milagres só acontecem por causa de um outro propósito. E qual é o outro propósito? O outro propósito é: Pedro, essa 1 tonelada de peixe, Pedro, daqui uma semana já foi consumido, vendido, acabou. Mas existe algo que é daqui em diante. Tu serás pescador de homens. Logo, o daqui em diante é muito maior do que alguns dias de peixe fresco. Quem está entendendo, amém? E eu provo isso com a gente terminando no versículo 11. Então eles arrastaram seus barcos para a praia. Vamos ler junto agora, depois da vírgula juntos. 1, 2, 3. Deixaram e o seguiram. Vamos de novo? Como é que é? Pastor, os caras deixou o milagre para trás? Deixou. Porque até o milagre ficou pequeno diante do propósito. Pastor, o que eles fizeram com os barcos? Eles deixaram. E as redes? Eles deixaram. E os peixes? Eles também deixaram. Porque não importa mais. Chega um ponto da nossa vida que não importa mais. Se tem milagre, se ele faz, se ele não faz. Ele é o meu Jesus. E agora eu tenho uma caminhada não distante dele. Não somente nos domingos, na hora do culto, mas uma caminhada diária, de amor. Uma caminhada de água, ou águas mais profundas. Posso falar uma coisa aqui para você nessa manhã? É você mesmo que conhece Jesus. Eu também conhecia. Posso falar uma coisa para você nessa manhã? É você mesmo, que já viu Jesus fazer milagre. É você mesmo. Está na hora da gente deixar as coisas e ir para as águas mais profundas, porque Jesus tem algo mais. Jesus é mais do que isso que você pensa. Jesus é maravilhoso, Jesus ele é tremendo. O chamado meu aqui, e eu só estou fazendo voz ao que o Espírito Santo diz para você nessa manhã, é: vamos para as águas mais profundas. Porque aqui no raso eu participo da sua vida de vez em quando.
Você diz para todo mundo que me conhece. Você diz para todo mundo que você é crente, você fala isso para todo mundo. Só que você nunca foi para o fundo. Depois que você for às águas mais profundas, aí então, você vai descobrir que o propósito que eu tenho na sua vida é muito maior do que qualquer coisa que você já tenha imaginado. Eu vou terminar com Ezequiel, mas eu quero que você se coloque de pé, por favor. O que eu vejo aqui é o retrato do que eu vejo em Ezequiel capítulo 47. Ezequiel tem uma visão do céu. E nessa visão que Ezequiel tem, ele vê um rio, e esse rio sai debaixo de um trono. E Ezequiel, preste bem atenção, e Ezequiel vai contando que aparece um homem, um ser celestial. E ele pega uma régua de medir, olha que interessante isso. E ele mede 500 metros para dentro do rio. Quando ele termina de medir os 500 metros, ele faz assim para Ezequiel, vem. Ezequiel então entra no rio e caminha 500 metros rio adentro. E quando ele chega nos 500 metros, ele escreve, ele diz assim, as águas davam no tornozelo. Aí, aquele homem da visão que está com ele, mede mais 500 metros. Faz a conta. Quando ele chega no final dessa segunda parte de 500 metros, ele faz um sinal para Ezequiel, vem. Ezequiel foi mais 500 metros. Ele olhou e disse, as águas estão nos joelhos. Aí o homem da visão mede mais 500 metros. Chama Ezequiel e Ezequiel vai mais 500 metros. E quando chega no final desses 500, Ezequiel escreve, as águas estavam pela cintura. Aí, o homem da visão mede mais 500. E quando ele termina, ele faz um sinal para Ezequiel. Ezequiel vai, e aí Ezequiel escreve e diz, e as águas não se podiam mais caminhar por elas, só dava para nadar, porque as águas eram profundas. Essa geração não entendeu isso. São 4 vezes de 500. 500 tornozelo, 500 joelho, 500 cintura, 500 nado. Se a gente trazer isso para um calendário e falar de 500 anos, 500, 1000, 1500, 2000. De 2000 para cá, as águas estão descendo do trono de Deus como nunca desceram antes, porque nós estamos vivendo o tempo do arrebatamento da igreja. Se você crê que Jesus vai voltar, glória a Deus. Se você não crê, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Ele vai voltar, o Senhor está às portas. E há um nível agora de águas profundas. Mas essa geração acha que pode ficar lá na beira do rio, que pode ficar com água na canela. Mas o Senhor tem nos chamado a águas profundas. E as águas profundas é um lugar onde a gente não pisa mais no chão, onde a gente tem que nadar nessas águas do rio de Deus. Quem entendeu isso, diga amém.